Muito bem, amados. Nós vamos começar a parte 2 da nossa aula. Eu queria deixa eu colocar para você aqui o PowerPoint, para que a gente possa começar, tá certo? É só ele abrir aqui. Eu vou fazer uma revisão para ficar didático, né, daquilo que a gente já viu, daquilo que a gente vai ver hoje. E é bom que se diga que a gente vai estar falando sobre, a gente vai estar. Vocês estão conseguindo enxergar aí? Saúde. Vocês estão conseguindo enxergar aí? Sim, Saúde, professor. Ok. Alguém estão enxergando, não estão? Estamos sim. Muito bem. O que é que nós já vimos acerca dos escritos de Paulo? Como o conteúdo dele é denso, eu resolvi dividir em 3 partes, para ficar claro, para a gente ver alguns textos, né, para vocês confirmarem isso. Então, esse aqui é o sumário. O sumário, a espinha dorsal do escrito de Paulo, são esses 4 pontos que aí estão. Deus no centro, Jesus Cristo, o Senhor, a obra de salvação de Deus em Cristo, esse é o conteúdo mais extenso dele, que Paulo mais se dedica, e a vida no Espírito. Nós já vimos, por exemplo, em Deus no Centro, que Paulo ele destaca 4 aspectos de Deus. Deus como um Deus glorioso, a predestinação dele, o Deus que julga como juiz, o Deus que vai julgar, e o amor de Deus. Além disso, nós vimos a salvação de Deus, né? Ele como autor da salvação, a questão da vida cristã, que é ele quem estabelece, e a questão do seu reino. O segundo ponto que a gente viu é Jesus Cristo, o Senhor. E aí o apóstolo Paulo abordou alguns aspectos na primeira apostila, né, de Jesus Cristo como Senhor, ele como homem, a relação dele com Deus, que é bem diferenciada, a questão de que Paulo atribui a Jesus funções divinas, tanto diz para Deus como para Jesus, né, o reino de Deus, o reino de Cristo, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, e assim por diante. Vimos a pergunta, Cristo é Deus? E vimos que Paulo fala, sem sombra de dúvida, que Cristo é Deus, inclusive claramente, abertamente, ele fala isso em alguns textos. Vimos a questão do amor de Cristo, vimos a relação de Cristo com a salvação, e vimos a questão dessas expressões que Paulo ama usar, em Cristo, com Cristo. Em Cristo revela a nosso relacionamento com Cristo, a nossa comunhão com Ele. Estamos em Cristo, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Estar em Cristo é ter comunhão com Ele, estar ligado a Ele, ser discípulo dele. E a expressão com Cristo tem a ver com identidade. Tem a ver com o fato de que nós estamos identificados com Cristo, nós pertencemos a Cristo e publicamente professamos isso. Então, em Cristo tem a ver com a nossa relação pessoal com Ele, com Cristo tem a ver com a nossa identidade com Ele pública, ou seja, nós demonstramos ao mundo que estamos com Cristo, né? Então, sofremos com Cristo, andamos com Cristo e assim por diante. Hoje a gente vai começar a ver a obra da salvação de Deus em Cristo. Aí a gente vai ver esses aspectos aqui: escravos do pecado, a carne, a lei, a morte. Nós vamos ver a questão da ira de Deus, tema muito negligenciado hoje, o julgamento, a questão do mundo perverso, a questão da cruz, a questão da libertação, a justificação, a questão da complexidade da expiação e o amor em ação. Oro para que eu consiga dar tudo hoje. Vamos começar, então. Assim, aí vem o quarto ponto, que vai ficar para a próxima aula, porque acho que não, creio que não vai dar tempo hoje. A vida no Espírito, que são os dons do Espírito da igreja, as ordenanças. Talvez meio período a gente consiga completar isso aqui. O caminho da fé, o caminho do amor e o caminho da esperança.
Vamos então para o tema de hoje, a obra de salvação de Deus em Cristo. Só avisando que eu coloquei a, a uma disposição para ficar o raciocínio mais fácil para vocês. Eu coloquei todas as referências no final, tá certo? Então, tudo que está sendo colocado aqui tem base nas referências aí no final, ok? Eu vou ler algumas, mas não vou ler todas, tem tópicos que tem muitas referências. Mas a gente vai ver algumas aqui bem interessantes. Muito bem. A obra de salvação de Deus em Cristo. Amados, o que aconteceu em Damasco teve uma importância decisiva e definitiva para Paulo. A visão de Jesus causou uma reviravolta no seu mundo e, através disso, causou uma reviravolta no mundo dele, no mundo que ele vivia por meio dele. Tanto que quando lá não me lembro a cidade, se foi Éfeso, qual foi que ele foi preso, disseram para o procônsul: esses que têm perturbado o mundo chegaram aqui. Aí você percebe que quando uma pessoa é tão importante, porque essa visão dele, né, uma pessoa importante veio a esse mundo trazer salvação, algumas coisas que a gente tem que concluir são inevitáveis. Primeiro é de que a raça humana devia estar muito mal das pernas, numa situação muito ruim. A outra é de que para vir alguém para fazer isso, significa dizer que a obra de salvar a raça era grande demais para ser efetuados com recursos meramente humanos. Ela exigia algo bem maior que os pecadores podiam oferecer. Isso aqui não quer dizer que Paulo chegou a essas conclusões em Damasco, ou do nada. É bom levar em conta que Paulo não era um teórico da doutrina, né? E no passado, antes de ser cristão, ele estava contente com o fato de que ele se arvorava de viver a fé, ser zeloso, né, da lei. Ele não começa com a ideia de que todos nós somos pecadores e procurou uma solução, finalmente ficou em Cristo, né? O encontro com Cristo não foi ele que foi a Cristo, foi Cristo quem veio a ele. E esse encontro mudou tudo. Esse encontro colocou num caminho completamente novo. Jesus ele entrou nesse mundo para tratar dessa necessidade que nós temos e a sua morte foi central nisso tudo. É isso que o apóstolo Paulo vai abordar em suas cartas. Agora é interessante, um alto custo implica uma grande causa. Somos todos pecadores, precisamos de redenção. A vinda de Jesus ensinou a Paulo algumas coisas importantes sobre o significado da salvação. Se quisermos entendê-la, talvez seja melhor começar com a catástrofe em que a raça humana se envolveu quando caiu em pecado. Eu estou olhando aqui a apostila, amado. Se tiver muitos erros, eu vou mandar uma nova para vocês. Mas acompanhe por essa aí, que 95% dela já está corrigido. Alguém abra, por favor, em Filipenses 3, 4 a 6 e outra em 1 Coríntios 1,23. Qual capítulo de Filipenses? Ah, já abriu, pode ler, Agildo. Filipenses 3, 4 a 6. Filipenses Ainda 3. também poderia confiar na 4 a carne. 6. 4 a 6, né? Pode ler. Isso. Ainda que eu também poderia confiar na carne, se algum outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. 1 Coríntios 1, 23. Primeira Coríntios 1, 23. 1 Coríntios 1, 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo
para os judeus, loucura para os gentios. Muito bem. O que é que Paulo está dizendo aqui nesses textos? Que ele tinha orgulho de ser quem era: judeu, zeloso, justo, irrepreensível. Achava-se a última bala do pacote, né? Mas o encontro com Cristo muda a sua visão. E ele percebe que ele também é pecador. E é nessa tônica que ele vai. Então, vamos olhar aqui alguns pontos bem interessantes da obra de Cristo. Primeiro, ele vai nos dizer que nós somos escravos do pecado. E aí, amados, vão lendo, enquanto eu falo, vão lendo aí o PowerPoint que ajuda vocês a ver. O pecado tem múltiplas facetas e Paulo ele faz questão de descrever. A palavra traduzida pecado que Paulo usa é hamartia. Ela aparece 64 vezes. 48 dessas 64 está na carta aos Romanos. É a carta que ele trata do assunto do pecado com mais profundidade. Portanto, em todas as outras cartas juntas, a palavra pecado vai ocorrer apenas em 14 casos. Na maior parte das vezes, Paulo está usando a palavra no singular. O pecado, não pecados. Porque para ele o pecado não é só um mal que fazemos. O pecado é um poder que nos mantém sujeitos, nos mantém escravos, nos mantém prisioneiros. Mais de uma vez, ele vai dizer que, em geral, nós somos escravos do pecado. É uma imagem viva que nos vê como vendidos à escravidão do pecado. Assim como o escravo é vendido a um senhor, quer ele goste, quer não, nós estamos vendidos a um senhor, quer gostemos, quer não, né? Que estamos sob o controle dele, que é o pecado. Paulo ele vai dizer sobre si mesmo que foi feito prisioneiro da lei. O prisioneiro da lei do pecado. É a figura que captura, por exemplo, é uma figura parecida com aquela do prisioneiro de guerra, né? E o interessante aqui é que você vai ver que ele está dizendo sobre isso, que duas coisas ele está dizendo aqui. A primeira delas, como está aí no PowerPoint, o pecado não tem o direito de nos controlar. Nós nós somos feitos à imagem de Deus. E, mesmo assim, assumiu o controle. Paulo não tem dúvidas sobre isso, né? Apesar de talvez servirmos a lei de Deus com a nossa mente, na atual circunstância, na carne, servimos a lei do pecado. Paulo não tem dúvidas quanto à sujeição da raça humana ao pecado. Ele pinta um quadro desanimador do que isso significa. No entanto, ele faz questão de dizer que não é só os gentios que são pecadores. O mesmo se aplica aos judeus. Porque os judeus eles se orgulhavam de possuir a lei, mas o que conta é obedecer a ela, não apenas ouvi-la. Ser judeu, ser membro da igreja, é ser-o por dentro e não por fora. O que a lei traz, e essa é uma coisa que ele deixa muito claro, é o conhecimento do pecado. A lei não liberta do pecado, ele nos faz conhecer o pecado. E Paulo vai dizer, francamente, em Romanos 3:23, né, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eu vou mandar para a Sheila Nova, tem muita agora que eu estou vendo aqui. Paulo também defende a ideia de que pecado ele é parte de nós. Ele fala da lei do pecado que está nos nossos membros. E vai dizer aos Efésios, por exemplo, que nós somos, por natureza, filhos da ira. A nossa própria natureza nos leva ao mal. Não é de mal, não, viu? Ao mal. Eu vou corrigir isso aqui. Algo que a gente pode verificar na experiência pessoal. Todos nós temos dificuldades para ser virtuosos, ao passo que
escorregamos com facilidade para o mal. É muito mais fácil você fazer a coisa errada do que você fazer a coisa certa. Para você fazer a coisa certa, exige de você disciplina. Né? Um exemplo clássico disso. O que é mais fácil? Eu não posso comer doce todo dia, porque senão a minha glicose vai lá para cima. O que é que vai acontecer? Eu invento desculpa, mas eu como doce. O que é mais difícil? É fazer uma dieta. Né? Então, às vezes, a coisa certa é mais difícil que a coisa errada, é mais fácil de ser feita. Isso aí são coisas pequenas que mostram como é a nossa vida, a nossa natureza. Nós estamos presos ao poder e às consequências do mal que praticamos. Nós estamos escravizados. Aí temos algumas referências aqui embaixo, que vocês vão ver, que falam sobre isso. Tá? E tudo o que você ouviu aqui está nesses textos aí. Eu quero dar para vocês um dever de casa. Leiam cada uma dessas referências. Vai abençoar vocês. O segundo aspecto que eu vejo que Paulo fala aqui é sobre a carne, que é um outro que nos aprisiona, né? Carne é um termo que Paulo usa com grande frequência, mas tem uma variedade de significados. É uma das suas palavras características, né? Por exemplo, ele a utiliza 91 das 147 vezes que essa palavra aparece no Novo Testamento. João, por exemplo, emprega apenas 13 vezes. Então você percebe que essa expressão carne tem um caráter paulino. Ou seja, quais são esses significados de carne aqui para a gente poder entender? Porque quando a gente vê a palavra carne, às vezes a gente termina dando um só significado, e aí pode entender o texto errado. Então, por exemplo, para Paulo, carne pode ser a parte mais flexível do corpo humano. Por isso ele vai usar a expressão carne e sangue. E a partir desse termo aqui, a gente pode ver que ele também usa para dar o sentido de corpo, de vida humana. Quando ele fala, por exemplo, de enfermidade física, ele fala de carne, né? Me sobreveio um espinho na carne. Aí a gente pensa que é uma carne, não, a carne aqui significa uma enfermidade física que ele tinha. Depois vem a significar o que é humano. Nesse sentido aqui, todos nós estamos envolvidos na carne. Nós andamos na carne. Nós somos humanos. E isso é inevitável. Se somos seres humanos, estamos na carne. Aqui é a carne física. Só que Paulo ele vai falar aqui que a carne ela é fraca. Há uma fraqueza física em nós, né? Há uma limitação no nosso corpo. O nosso corpo está sujeito a doenças, a dores, está sujeito a acidentes, está sujeito às intempéries. Ele envelhece. Então, o corpo ele tem uma certa fragilidade. Mas a fraqueza física pode nos levar, por exemplo, à questão da fraqueza moral. É disso que ele fala sobre a questão do modo humano, que pode significar o humano sem Deus, ou a questão do humano em oposição a Deus. Então, ele vai dizer a você que a carne ela se opõe a Deus e por isso tem uma ligação estreita com o pecado. E ele vai falar sobre isso das suas carnes. Carne facilmente passa a significar aquilo que está ligado à vida do corpo, mas que se opõe às coisas de Deus. E nesse sentido aqui, você tem uma ligação estreita com o pecado. Apesar de Paulo talvez servir a lei de Deus com a mente, ele vai dizer, segundo a carne, ele serve a lei do pecado. Não é de admirar que ele se refira à carne pecaminosa ou ele vai dizer que na carne não existe bem algum. Ele fala de paixões pecaminosas, as paixões que ele usa, que agiam em nossos membros quando estávamos na carne e a estar enfatuado na sua mente carnal. E é uma advertência para não entendermos que a carne necessariamente indica pecados grosseiros, principalmente os de natureza sexual. Paulo está falando de carne aqui, ele não fala só da questão sexual, da questão de lascívia, não, não. Ele está falando da questão da prostituição, da questão da fornicação, não. É esclarecedor, por exemplo, lá em Gálatas, capítulo 5, quando ele descreve as obras da carne, ele vai falar sobre prostituição, impureza, lascívia. Mas também ele fala sobre idolatria, feitiçarias,
inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões. Meu Deus do céu, isso aqui tá uma bênção, viu? Dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa. Perceba uma coisa interessante sobre esse pecado da carne aqui. Idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia. Porfia são brigas, discussões, gritaria, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas. Grande parte desses pecados aqui, eles são cometidos com a língua. Observe que temos 3 para a questão sexual e temos mais de 5 para a questão de pecado de língua. Aí depois ele vai terminar com a questão dos maus hábitos e os pecados internos. Ou seja, os pecados de língua são muito graves, tão graves quanto os pecados sensuais. Eu estou falando de fofoca aqui, tá certo? Sempre que as pessoas se concentram no que é puramente humano e no favorecimento de interesses próprios, apenas dessa vida, há pecado envolvido. Paulo deixa claro que quem tem mentalidade carnal está se encaminhando para um desastre. Os cristãos foram libertados da servidão à carne. Você vai dizer um amém a isso? Mas isso ocorreu por causa da obra salvadora de Cristo. Antes de crer, estavam aprisionados como qualquer pessoa. Mas, depois que creram, não estão mais na carne, se despojaram do corpo da carne, deixando implícito que aqueles que antes estavam vestidos dele, outrora viviam segundo as inclinações da carne, se libertaram da carne em Cristo Jesus. Então, libertar-se da carne não é uma conquista natural. Aí você vai ver alguns textos que falam sobre isso aqui. Abra aí em Gálatas capítulo 4, versículo 13. Alguém abre em Gálatas 4, 13? Para a gente ler. Gálatas 4:13. E vocês sabem que eu lhes preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Pronto, aí ele fala de carne aí, né? De uma enfermidade na carne, enfermidade física. Veja um outro texto, eu vou botar um outro texto para vocês. Bote aí Colossenses capítulo 2, versículo 11. Colossenses 2:11. Isso. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo, da carne, que é a circuncisão de Cristo. Despojamento da carne. Aí ele está falando da carne no sentido da carne da qual a gente foi liberto, né? Outros textos que vocês vão ver aí na referência, vocês leiam depois, ok? A lei. Paulo fala muito da lei. É uma das categorias importantes para ele. Paulo usa a palavra lei, nomos, 119 vezes, bem mais do que a metade do total de 191 ocorrências do Novo Testamento. Na maioria das vezes, ele tem em mente a lei que Deus concedeu por intermédio de Moisés e vê essa lei como uma boa dádiva de Deus. A lei não contradiz as promessas de Deus. Contudo, é fácil entender mal o lugar da lei. E Paulo afirma que, de modo geral, o seu povo, os judeus, fez exatamente isso. Para os judeus, obedecer à lei é fundamental e a misericórdia de Deus atua dentro dessa moldura. Ou seja,
eles equivocadamente promoveram uma lei de Moisés a meio de salvação. Erro que o próprio Paulo também havia cometido antes da sua conversão. Alguns diziam que a posse da lei em si ou seu estudo eram suficientes. E Léo, o grande rabino, ele dizia: quanto mais estudo da lei, mais vida. Mas Paulo, ele diverge desse pensamento, como Jesus fez, e insistindo que pelas obras da lei ninguém será justificado diante de Deus. Por quê? Porque esse não era o propósito da lei. A função da lei não era acabar com o pecado, era revelá-lo. Se você pega uma lente de aumento e coloca em algum objeto minúsculo, você não aumenta o número de marcas de sujeira, de traços que aquele objeto tenha. O que a lente de aumento faz é revelar com mais nitidez, clareza, as sujeiras, as marcas de sujeira, os traços que existem e nos permitem ver algumas que não percebemos a olho nu. Segundo Paulo, a função da lei é a mesma. A lei, ela veio para deixar claro o que é o pecado. Ela não traz salvação, mas ela prepara o caminho para a salvação. Paulo declara a mesma verdade com outras palavras. Por exemplo, quando ele diz que a lei traz a morte, ele está querendo dizer que a lei mostra às pessoas que elas são pecadoras e, por isso, merecedoras da morte. Paulo ele não teria conhecido o pecado se não fosse a lei. Dessa maneira, a lei se torna uma aliada do pecado. O apóstolo diz que o pecado faz do mandamento a sua base de operações. Por que isso acontece? Porque quanto mais a gente diz assim, não faça, mais a gente quer fazer. Nós somos incitados a fazer o contrário daquilo que nos é ordenado. A personificação do pecado evidencia que a boa lei, o bom mandamento, não impede o pecado. Antes serviu de meio para que esse pecado avançasse. Não se esperaria que a lei se tornasse nossa inimiga, mas foi isso que aconteceu quando ela se aliou ao pecado. À luz disso, de tudo isso aqui que a gente vê, não é de surpreender que Paulo considera a lei o exato oposto do caminho da salvação. Ele diz que Cristo é o fim da lei. E fim aqui não é que ele aboliu a lei, é que fim aqui é sentido de cumprimento, término, para o qual ela aponta, propósito da lei. Cristo também é o fim no sentido de que a lei não pode atuar para trazer salvação diante da obra da salvadora de Cristo. Só Cristo pode salvar. Paulo fala muito das promessas de Deus e contrasta o estar debaixo da graça com o estar debaixo da lei. Há até uma canção antiga que diz, né? Porque estás debaixo da graça e não debaixo da lei. O pecado não mais terá domínio sobre vós, sobre vós. Considerai-vos mortos ao pecado e vivos para Deus. Essa é uma música de Ademar de Campos, que é o texto sem tirar nem pouco. As pessoas precisavam ser libertas da lei porque a mentalidade legalista é escravidão. E Cristo veio nos trazer liberdade. Outra coisa que Paulo aborda em suas cartas, são temas que Paulo aborda em suas cartas, é a morte. Veja bem, o conceito que nós temos de morte hoje é de que ela é inevitável. No entanto, Paulo tinha um outro pensamento sobre a morte. Quando ele diz, em Adão todos morrem, ele não está dizendo que a mortalidade é o destino comum a todas as pessoas. Ele está dizendo que o pecado de Adão trouxe a morte ao mundo. Por Adão ter pecado e por estarmos em Adão, morremos. O salário do pecado é a morte. O salário foi a morte para Adão. O salário é a morte para nós. O pecado efetua a morte em nós. Quem peca é passível de morte. Entregar-se à morte
entregar-se ao pecado acarreta a morte. E o resultado do pecado é a morte. É isso que Paulo vai dizer em suas cartas. Então, pecado e morte andam juntos. É o pecado que dá à morte o seu aguilhão. Para quem não sabe, aguilhão é justamente o ferrão, né? Quem lembra do escorpião sabe que o escorpião tem uma cauda, que tem uma ponta que tem veneno. Essa cauda que tem a ponta, que tem o veneno, que tem o ferrão, é chamada de aguilhão. Não é a partir dessa vida que a gente tem a imagem da morte com um instrumento que eu esqueço o nome, né? Com um negócio de ceifa, né? Uma foice. Mas a verdade é que na Bíblia a descrição aqui da morte é que tem uma cauda, um aguilhão venenoso. Não é a partir dessa vida que é aterrorizante, mas a morte como realmente é conhecendo. O aguilhão é o resultado do pecado. A morte é hostil até o fim. Paulo a chama em 1 Coríntios 15 de o último inimigo. Todavia, ele está dizendo que esse último inimigo não quer dizer que ele seja o último vencedor. O fim da morte é a derrota. Amados, há esperança aqui nessas palavras, né? Como a gente vê, como diz aí o texto. Paulo, os cristãos estabeleciam um nítido contraste com as outras pessoas do mundo antigo em geral, porque para as pessoas, para os pagãos, a morte era o fim de tudo. E elas só podiam pensar nesse assunto com muito pessimismo. Para elas, a vida aqui é que tem que ser aproveitada. Para o crente, a morte foi derrotada. Você consegue dizer o amém aí? Pode deixar escrito o amém aí, viu? No chat. Tá, aqui alguns textos que falam sobre isso. Aí nós vamos para o outro ponto, que é sobre a ira de Deus. Eu falei de morte e não botei para vocês, né? Desculpa, eu me empolguei aqui. A ira de Deus. Deus não aceita o pecado como algo normal. O pecado inevitavelmente leva ao que Paulo chama a ira de Deus, ou simplesmente a ira. Essa ira, segundo Romanos capítulo 1, se revela do céu contra toda impiedade e perversão. Seja o que ela é, veja o que ela é algo que se revela, não é resultado da observação humana, e se volta contra todas as formas de maldade. O que está claro aqui? Deus não está passivo diante do pecado, mas se opõe vigorosamente a ele. A verdade é que Paulo expressa com outras palavras quando diz que as pessoas estão alheias à vida de Deus, ou são inimigas de Deus. E uma parte disso diz respeito à hostilidade das pessoas mais. Mas o retrato característico que Paulo faz de Deus é aquele que age contra o mal. É evidente, amados, que não devemos entender a ira de Deus como vingativa. Ela é o outro lado do seu amor. É o seu amor irrompendo em indignação furiosa contra o mal do amado. É a hostilidade da natureza santa de Deus contra toda forma de pecado. Paulo não vê a Deus como alguém neutro, onde há alguma forma de mal, nem como incapaz de intervir. O Deus de Paulo se opõe resolutamente a toda forma de mal. Deus se opõe ativa e diametralmente ao mal sob qualquer forma e aparência. Amém? Abra aí Romanos capítulo 1, versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos que, por meio da sua injustiça, suprimem a verdade. A ira de Deus se revela, se manifesta contra. Né? Então, veja aí o capítulo 2, versículos 5 a 9. Do 5 ao 9. Isso. Mas, por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula contra si mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas
indignação para os egoístas, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre todo aquele que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Amém, queridos? Então está aí a questão da ira de Deus, como ela se derrama. Atrelado à ira, vem o julgamento, que Paulo também aborda. Paulo tinha uma certeza absoluta do julgamento de Deus. O julgamento que já acontece aqui, agora, e que vai acontecer amplamente no fim dos tempos. E um aspecto importante do julgamento que Paulo destaca é de que Cristo será juiz. Ele é o Senhor e reto juiz, que dará a coroa da justiça no dia do julgamento. Em certo sentido, isso é confortador. Ele morreu por nós e podemos ter certeza de ser julgados por alguém que nos ama e se importa profundamente conosco. Amém, amém. Mas em outro sentido, é bom que a gente leve em conta que depois de ter nos dado feito tão grande sacrifício por nós e nos dado tanto, não podemos esperar que ele aceite da nossa parte um serviço morno e pela metade. E é justamente aqui aonde Paulo fala, né? Todos serão julgados, vivos e mortos. Ou seja, nós não podemos achar que nós vamos escapar do juízo de Deus, né? Por quê? Porque Deus, por meio de Jesus, vai julgar os segredos dos homens. O Senhor trará à plena luz as coisas ocultas das trevas e também manifestará os desígnios dos corações. O julgamento nos textos de Paulo é invariavelmente de acordo com as coisas, as ações cometidas. Apesar do apóstolo enfatizar também a salvação totalmente pela graça. Geralmente, Paulo, a exemplo de outros escritores, trata de um desses sistemas separadamente, sem relacioná-los consigo, né, entre si. Porém, em pelo menos uma ocasião, ele os liga. 1 Coríntios 3:11. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 3:11. Alguém leia. Primeira Coríntios 3:11. Porque ninguém pôde pôr o outro fundamento, além do que já está posto, e a qual é Jesus Cristo. Amém? Então você percebe aqui que Paulo está dizendo que o fundamento é Cristo. A obra salvadora de Cristo, a salvação pela graça, é o fundamento de toda a vida cristã. Mas em nossa vida cristã, nós edificamos sobre esse fundamento. Esse fundamento aqui é o alicerce. Aí Paulo está falando aqui que é a continuação do texto, capítulo 3. Ele fala que alguns vão colocar ouro, prata, pedras preciosas, outros vão colocar madeira, feno ou palha. O julgamento vai servir de teste para o que construímos. O que foi mal feito será queimado no fogo examinador, e apenas o que é valioso sobreviverá. Paulo deixa muito claro que está se referindo aqui apenas ao salvo. Amados, deixa eu dizer uma coisa a vocês que eu acho interessante. Giovanni, você está levantando a mão aí, é uma dúvida? Não, Ou pastor, é é para informar é que um aleluia? Fabrícia não está se sentindo bem, ela precisou se ausentar da aula. Aí ela Quem? parece que chegou a redigir aqui no chat, mas eu não sei se o senhor ouviu. Aí eu só estou comunicando, certo? Que ela não está Quem bem de foi? saúde. É Fabrícia, Não, eu tinha visto. Eu tinha visto. Mas certo? obrigado a Ela só não você. disse o motivo, né? Não, tranquilo. Mas é um Depois ela problema de vê a saúde. gravação, tranquilo. Pronto, ok. Obrigado, viu? De- Desculpa aí. depois, me lembre de orar por ela no final da aula, viu? Uhum. Sim, senhor. Obrigado. Nada. Então, para Paulo, o julgamento, se temos Cristo como fundamento, nós estamos salvos. O julgamento não é sobre salvação e perdição, não. O nosso julgamento, dos crentes, dos líderes, e a nossa recompensa no céu depende do que nós construímos, do que nós investimos na vida cristã.
de como temos usado a dádiva que Deus nos deu, a missão que Deus nos deu. O julgamento, portanto, é um aspecto importante da posição de Paulo. Ele crê que todos, cristãos ou não, darão contas a Deus. O capítulo 13 de 1 Coríntios, ele fala sobre 3, né, do capítulo Coríntios. O contexto é o capítulo 1. Paulo está falando aos líderes também, que estavam promovendo divisão na igreja. Né? Então, ele diz, olha, vocês são cuidados. Eu e Apolo estamos juntos. Sabemos o que fazemos, sabemos a quem servimos. E a gente sabe que a nossa coisa certa. A gente está sabendo, a gente tem consciência do que está fazendo. Agora, vocês tomem cuidado que estão construindo esse fundamento. Né? E é interessante, tem um texto que diz que o julgamento de Deus começará na casa de Deus e começará com os seus líderes. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amados, outro tema de Paulo aqui vai ser este mundo perverso. É uma expressão que ele usa muito. Paulo, ele visualiza vários outros fatores que vão querer dificultar a vida das pessoas no que ele chama de este mundo perverso. Né? Quem quer ser cristão vai ter muitos desafios. Ele não diz explicitamente, mas certamente está dando a entender que a queda do homem afetou toda a criação. E é claro que principalmente o ser humano, mas em certa medida também todo o restante. Paulo, ele é pessimista em relação às pessoas sábias desse mundo, em relação à sabedoria do mundo. Ele fala da futilidade dos seus pensamentos e garante que o mundo não conheceu a Deus por sua própria sabedoria. Confrontados com a cruz, demonstração do poder da sabedoria de Deus, o mundo judeu viu uma pedra de tropeço. O mundo grego viu loucura. Não é de admirar que Paulo advirta contra a filosofia e o engano vazio do mundo e contra o engano das palavras vãs. Um aspecto do pensamento de Paulo que não é comum em nossa época é a sua convicção de que há forças malignas em ação neste mundo e essas forças agem contra os interesses da raça humana. Por isso ele fala do príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua no seu desobediência. Ou seja, esse personagem provavelmente deve ser Satanás, né? Como a gente tem aqui. Não pode haver dúvidas quanto aos principados e potestades contra quem lutamos, expressamente diferenciados, né, de carne e sangue, que ele fala aqui, e ligados, identificados com os dominadores desse mundo tenebroso e as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. São expressões que ele usa para identificar esses seres, né? É bom que se diga que esses seres não têm poder suficiente para nos separar do amor de Deus em Cristo. Mas a implicação clara na passagem é de que esses seres são hostis e vão sempre nos atacar, sempre nos abordar. A ideia da existência, desculpa, a ideia da existência dos espíritos maus não perdão. O apóstolo sabia muito bem que todos os nossos recursos humanos são inadequados para vencer as forças do mal. A gente não consegue sozinho. Então, esqueça a ideia dos filmes que você pode vencer vampiro, demônio, espírito maligno, com arma 12, com alho, com cebola, com diabo 4. Nada neste mundo é capaz de vencer as forças do mal. Mas Paulo não está sendo pessimista. Ele sempre vibra em todos os seus escritos com o triunfo de Cristo. Ele está sendo realista quanto à magnitude das forças que, de uma forma ou outra, escravizam a prima raça humana. Quem venceu essas forças foi Cristo. E a gente vai ver isso no próximo ponto. Se quiser escrever um amém aí, pode escrever. A cruz. Paulo informa aos coríntios que quando chegou à cidade deles, estava decidido a nada saber entre vós, senão a Cristo Jesus e este o crucificado. Ele diz de seus companheiros: pregamos ao Cristo crucificado.
Paulo é o único escritor do Novo Testamento que se refere à cruz. E ele o faz repetidas vezes. Ele também faz referência à crucificação. Paulo, mais do que ninguém, menciona a morte de cruz. Amados, vamos fazer o seguinte: vamos fazer um pequeno intervalo de 10 minutos e a gente retoma daqui a pouco. Pode ser? Tudo bem, Sim, pode pastor. ser sim. Tranquilo? Então, 10 minutinhos a gente volta. Ok. Ok. Alguém tem alguma pergunta? Deixa para cá na volta, a gente tira as dúvidas antes de continuar. Tá certo? Certo, pastor. Então, muito bem. Tudo bem, amados, nós vimos, estávamos começando a questão da cruz, né? Mas antes, lembrar para vocês estarem colocando aí no chat o presente, tá certo? E depois no grupo, para que a gente possa registrar a presença de vocês. Alguma dúvida em relação ao assunto até aqui? Não, senhor. No momento, não. Tá claro? Tudo claro? Então vamos continuar daqui. Amados, a questão da cruz. Paulo ele vai informar aos coríntios que chegou pregando Cristo crucificado, né? Então deixa eu botar para vocês aqui a parte do PowerPoint. Pronto, a questão da cruz. Sobre a questão da cruz, Paulo, um destaque especial em relação à cruz, que Paulo fala muito dela, a morte de Cristo. Mas Paulo ele parece indicar que a morte de Cristo está ligada à morte que os pecadores deveriam sofrer. Ou seja, a morte que ele sofreu era nossa. Eles deviam morrer porque a morte é o salário do pecado. Mas Paulo diz: um morreu por todos, logo todos morreram. Falando em relação a Adão, né? Mas Cristo sofreu a morte dos pecadores. E ele continua dizendo: aquele que não conheceu o pecado, ele, Deus, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O amor de Deus pelos pecadores é tal que resolve o problema do pecado, mesmo pagando o preço de tornar o seu filho pecado em favor deles. O sentido parece ser de que Cristo tomou o lugar dos pecadores e sofreu o que os pecadores deviam sofrer. Isso fica ainda mais evidente quando Paulo vai dizer para os Gálatas: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito daquele que for pendurado no madeiro. A maldição não paira mais sobre nós, porque Cristo, com a sua morte, a retirou permanentemente. Mas, junto com a ênfase de Paulo na morte de Cristo, a gente vê que ele também expressa sua alegria na ressurreição. Esse ato poderoso de Deus que ele menciona em todas as cartas às igrejas, com exceção de 2 Tessalonicenses, ele às vezes diz que Deus ressuscitou a Cristo, e isso é afirmado com mais frequência do que Cristo foi ressuscitado, que é a mesma coisa, e mais raramente que Cristo ressurgiu. E ele está certo de falar isso, foi Deus quem o ressuscitou. Ele se refere a Cristo exaltado, assentado à direita de Deus. Nós não devemos separar a morte e a ressurreição.
a fim de decidir qual das duas era mais importante. A morte e a ressurreição de Cristo andam juntas e formam um só ato divino de poder expiatório. Paulo não vê a morte como uma derrota. Ela foi o meio pelo qual Deus triunfou sobre toda a forma de mal. Eu e você escreveriam um amém aí no chat. A ressurreição, ela muda todas as coisas. A ressurreição, ela marca uma nova era. Isso aconteceu porque Deus atuou de modo tão óbvio e poderoso na ressurreição que nada mais pode ser o mesmo depois dela. A morte será derrotada, há nova vida. A ressurreição surge primeiro como uma pequena parte da época futura que caiu em nosso mundo. Ela nos certifica da realidade da época futura. É isso que Deus coloca para nós aqui. Amém? Agora vamos para a libertação, que é um tema também muito caro a Paulo. E aqui, amado, a gente precisa olhar para ela. São os temas mais caros, mais consistentes de Paulo. Com relação à libertação, você percebe que essa é uma subdivisão. Os pecadores estavam numa situação desesperadora, sob vários pontos de vista. Contudo, de qualquer ângulo que você enxerga a sua condição, Paulo vê a cruz como a resposta. Morremos para o pecado. Ou seja, Paulo vê, por exemplo, o poder do pecado é rompido e nossa escravidão ao pecado é eliminada. Morremos para o pecado. É um pensamento repetido de outras maneiras. Foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Quem morreu está justificado do pecado. Considerai-vos mortos para o pecado. O pecado não terá domínio sobre vós. Éreis escravos do pecado. Em que o tempo passado se refere a uma situação que desapareceu. Vocês eram, mas não são mais. Fostes libertados do pecado. E é interessante que essa libertação ela ocorre em algumas áreas principais aqui, né? Então, por exemplo, a libertação ocorre com a carne. Paulo faz um contraste entre as obras da carne e o fruto do Espírito. Como é que isso pode acontecer? Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne junto com as suas paixões e concupiscências. Concupiscência que é desejo, tá? Desejo irrefreado. Antes os cristãos estavam na carne, mas isso é coisa do passado. Eles não estão mais nessa condição. Contudo, apesar de o poder da carne ter sido vencido, os salvos ainda são convocados para se opor a ela. Eles devem mortificar a carne todo dia, não aprovisioná-la, purificar-se de sua imundície e coisas assim. É uma sensação do tipo, torne-se o que você é. O que ele quer dizer com isso? Ele está dizendo aqui, amados, que como Lutero disse, quando eu me batizei, eu afoguei nas águas do batismo meu eu. Mas todo dia eu descubro que o bichinho sabe nadar. Né? Então a gente tem que estar afogando todo dia o nosso eu. Amados, a morte de Cristo nos libertou da escravidão da lei. É o outro aspecto dessa libertação. A lei não tem mais poder sobre nós. Morremos relativamente à lei por meio do corpo de Cristo. Para os crentes, Cristo é o fim da lei para a justiça. Sua justiça não é alcançada pelas boas obras, mas pela obra de salvação de Cristo. É o que Cristo fez, especificamente sua morte, que liberta de todos os tipos de lei. Lei do pecado, lei da carne e assim por diante. É tanto que o cântico triunfal de Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, mostra que a morte não é mais um tirano a ser temido. A fraqueza humana não ganhou força contra a morte. Mas não é a fraqueza humana que conta, é o poder de Deus em Cristo. O poder que vimos manifestado de modo tão esplêndido quando Cristo derrotou a morte e ressuscitou em triunfo. Paulo concorda que a morte é o último inimigo.
mas ele tem certeza de que ela será destruída. A morte não é mais um tirano poderoso. A morte é um inimigo derrotado. E Jesus Cristo obteve vitória definitiva. Amém, queridos? A outra coisa que nós somos livres é da ira de Deus. A ira de Deus não paira mais sobre os crentes. Paulo ele não está aqui minimizando a forte oposição que Deus sempre faz a toda forma de mal. Esse é um dos fatos da vida. Mas para o crente o que importa é que a morte de Cristo desvia a ira divina. Deus colocou Cristo como propiciação, ou seja, como meio de desviar a ira. E aqui, amados, cabe uma discussão bem interessante, mas que a gente vai ver daqui a pouco. De outro ângulo, Paulo anuncia a verdade de que a morte de Cristo traz libertação. Cristo nos liberta de todas as outras forças que nos escravizam. Sempre que Paulo menciona os poderes espirituais malignos, ele também está indicando que eles foram derrotados por Cristo. E agora não tem poder sobre o cristão. Eu creio que é a carta de Colossenses que ele fala, o capítulo 3, se não me engano, em que ele fala que quando dele morreu na cruz, ele pregou o nosso espírito de dívida na cruz e expôs publicamente os principados e potestades. Eu diria um amém a isso. A escravidão aos rudimentos do mundo também são coisas do passado. Mais uma vez, o julgamento de Deus não precisa ser temido. Não que ele não seja real, ele é coisa séria. Mas por causa do que Cristo fez por nós, não precisamos mais ter medo dele. Assim também o dom da justiça significa que os salvos reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Imagine nosso inimigo como você quiser, mas Paulo vê esse inimigo vencido pela tremenda obra de salvação que Deus realizou em Cristo Jesus. Amém, queridos? Outro tema para Paulo é o da justificação pela fé. Um tema pouco pregado hoje, mas é um dos mais importantes. Paulo usa com muita frequência a categoria legal da justificação, especialmente em Romanos e Gálatas. Justificação é basicamente um termo legal. É nesse sentido aqui o que ele quer dizer. Há um documento antigo que sempre instrui os juízes que, quando estiverem resolvendo um caso no tribunal, eles devem justificar o justo e condenar o culpado. Isso quer dizer o quê? Que ele tem que pronunciar o veredito da absolvição sobre aqueles que têm razão e o veredito da condenação sobre os que estão errados. Mas essa não é aqui a nossa preocupação mais imediata. Paulo deixa claro que todos nós somos pecadores. Preste atenção nesse raciocínio aqui. Todos nós enfrentaremos o julgamento. E Deus é um juiz justo. Ele vai julgar segundo a reta justiça. Mas a pergunta é essa que está aí. De que maneira o pecador poderá escapar? A resposta de Paulo é que Cristo proporciona uma saída. Nós somos justificados pelo seu sangue. E ele usa muito isso. Nós somos justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Nós somos justificados por graça. Paulo, ele tem muitas maneiras de mostrar a verdade de que nada contribuímos no processo da nossa justificação. Então, a gente deve logo acrescentar que essa ênfase é no que Cristo fez, especificamente na sua morte. Amados, justificação tem a ver com Deus, não com a gente. É uma ação de Deus, não nossa. Foi o desafio de Deus. Como a morte de Cristo pode modificar
o veredito dos pecadores de culpados para inocentes? Essa pergunta ela é fundamental. A gente está perdendo essa doutrina, às vezes, por relativizar demais. Quando a gente analisa a palavra, é bom que se diga que quando a gente fala de justificação aqui, ele está dizendo o seguinte: algumas pessoas realmente têm dito Cristo transformou os culpados de modo que elas não são mais pessoas más, mas vão se tornar pessoas boas. Queridos, eu não quero minimizar a transformação que ocorre numa conversão genuína, né? E é uma parte importante do cristão, tá? Mas isso aí não é justificação e não se encaixa aqui. Às vezes, o verbo é traduzido por justificar, que no grego é dikaio, que tem dois ômegas, dois omicrons no final, significa tornar justo e não declarar justo. Isso, porém, não está em harmonia nem com a formação da palavra, nem com o seu uso. Os verbos que terminam com dois omicrons no grego se referem a qualidades morais e tem um sentido declarativo, ou seja, não é para tornar você justo. A palavra nunca é usada nessa conotação de transformação do acusado, mas sempre para declarar a sua inocência. É um ato de Deus para nós. Quando analisamos a expressão justiça de Deus, presta atenção nisso aqui, ela sempre se refere ao estado correto das coisas. Deus julga retamente. Deus julga com justiça. Isso é uma dádiva de Deus para nós. Isso é o que significa justificação. Deus nos colocou no estado correto, de modo que recebemos o veredito de absolvição quando somos julgados. Por isso se diz que ele justifica os ímpios. E ele faz isso não com base no ímpio, ele faz isso com base na morte expiatória de Cristo. Já que a pena foi paga, não há mais nada para pagarmos, por isso estamos justificados. Essa maneira de olhar a cruz preserva a verdade importante de que Deus não apenas salva os pecadores, mas o faz de uma maneira que está em harmonia com o que é direito. Ele não passa por cima da sua justiça. Ele faz as coisas de acordo com o que é direito, correto. Os caminhos de Deus sempre são e serão justos. Mas essa expiação, amados, ela tem uma complexidade que Paulo consegue abordar de maneira muito interessante. E para poder deixar isso claro para os seus leitores, Paulo ele faz uso de várias figuras interessantes para mostrar o que a obra salvífica de Deus obteve e para ajudar seus leitores a compreender o que ela significa. Ele fala da redenção, termo que a gente pode entender mal, já que o uso dizia respeito a atividades com as quais não estamos familiarizados. Ele era usado originalmente em relação com o ato de resgatar prisioneiros de guerra. Agora, por exemplo, na guerra do Hamas, nós temos visto o que foi. Eu vi aqui uma. Perdão, peraí. Deixa eu ver aqui. Alguém escreveu alguma coisa? Ok. Ok. Nessa guerra do Hamas agora, por exemplo, o que é que acontece ali? Existem reféns, que são prisioneiros. Então, há uma negociação para libertar e resgatar esses prisioneiros. A expressão resgate tem a ver com isso. Agora, a liberdade pode ser restaurada apenas se fosse pago o preço estipulado, né? Que é o preço do resgate, quando há um sequestro, é um caso também como esse. Redenção também era aplicado à soltura de um escravo, por exemplo.
quando pagava o valor apropriado, né? Era o que a gente chama de alforria aqui. O que nos lembra dos vínculos de escravidão que prendiam os pecadores. Somos escravos do pecado, somos libertos, redimidos pelo preço pago por Jesus. Isso dá sentido àquela exortação de Paulo, né? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submeteis de modo, de novo, a julgo de escravidão. De vez em quando se exigiam o resgate para livrar alguém da sentença de morte. Por isso é importante ter em mente que os pecadores estão debaixo de uma sentença de morte, da qual só Cristo pode livrá-los. Redenção, amados, aqui significa o pagamento do preço estabelecido para libertar alguém. Só que em todo o Novo Testamento, ninguém jamais faz a pergunta a quem esse resgate foi pago. A pergunta é descabida. A única pessoa que recebe o pagamento é a justiça de Deus. Os escritores do Novo Testamento estão preocupados com o preço pago por nossa salvação, não com o eventual receptor do valor. Outra figura que aparece no escrito de Paulo está na última ceia. Jesus ele vai dizer: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. A base aqui é porque era fundamental na vida dos judeus o fato de que Deus fizera uma aliança com a nação. Ele seria o Deus deles e eles o seu povo. O povo, porém, sempre violava a aliança e a certa altura Jeremias profetizou que haveria uma nova aliança. A maneira como Paulo registra as palavras de Jesus mostra que ele entendia que a morte do Salvador deveria ser vista como a causa de uma mudança profunda e a confecção da nova aliança predita pelo profeta. Era uma aliança que não se caracterizava pela ênfase em padrões externos de conduta, mas no interior, na lei escrita no coração, e estaria baseada no perdão. O cristianismo, por isso, não pode ser entendido como um judaísmo com algumas pequenas mudanças, porque ele é algo radicalmente novo. Ele prega o perdão e o caráter interior e se fundamenta nas firmes promessas de Deus. Outro conceito de Paulo é a reconciliação. Muitos hoje em dia consideram esse o principal elemento da visão paulina de expiação. Ele é importante, mas é difícil sustentar que esse foi o principal. Por quê? Porque a parte de reconciliação aparece apenas em 4 passagens. Estão aí embaixo. Mesmo se ampliarmos para incluirmos as referências como fazer as pazes e outras parecidas, o conceito não é dominante. Mas, embora não seja o mais importante, não pode ser minimizado. Porque reconciliação, ele é uma categoria pessoal. Significa fazer as pazes depois de uma briga ou de um estado de hostilidade. As 4 passagens que identificam isso, nos identificam como inimigos de Deus ou falam da inimizade ou hostilidade. Portanto, é um processo bem real de reconciliação que está em vista. A questão não é a hostilidade das pessoas em relação a Deus, que ele superou pela cruz, mas é a exigência de Deus por justiça, ligada ao fato de que nós somos todos pecadores. Reconciliação, amados, não significa uma mudança em nós. Preste atenção nisso aqui. Que façam que não sejamos mais hostis. Ela indica uma nova situação criada pela morte do seu filho, de Jesus. E pelo fato de que Deus passou a não mais imputar as suas transgressões. A reconciliação é sempre mediante a cruz, que acabou com a inimizade. A paz foi obtida pelo sangue da cruz. A reconciliação ela foi efetivada no corpo da sua carne
mediante a sua morte. Todas essas passagens apontam para o pecado como a causa da hostilidade e para a morte de Jesus como a solução para o pecado. Depois que a causa da hostilidade foi removida, ocorre a reconciliação. É uma iniciativa do próprio Deus reconciliar-se conosco. A maioria das traduções recentes evitam o termo propiciação. Mas essa palavra ela é importante para Paulo. Os linguistas mostram que o sentido de propiciação e não expiação não é expiação. Paulo leva a ira de Deus a sério. A expiação é um processo. Propiciação era uma palavra difícil porque não é mais usada hoje, né? Mas eu concordo que seria mais fácil substituí-la. Mas a ideia é mais importante do que a palavra. E todos os substitutos sugeridos até agora não preservam a ideia. Nas Bíblias que vocês têm aí, Bíblia NVI, Mensagem, a, a nova tradução da linguagem de hoje, troca propiciação por expiação. Não é a melhor palavra. Ela não serve, apesar de popular em todos os ciclos, porque expiação é uma palavra impessoal. Expia-se um crime, expia-se um pecado, mas não se expia uma pessoa. Os pecadores vão enfrentar a ira de uma pessoa divina. E uma das coisas que Paulo diz é que a morte de Cristo faz por nós é remover essa ira. Por isso, propiciação. Amados, para explicar bem isso aqui, tem que olhar o contexto. No mundo antigo, o rito religioso universal comum era o sacrifício. Em todo o mundo daquela época, as pessoas ofereciam animais em seus altares, confiando que seus deuses aceitariam o sacrifício e que seus pecados seriam perdoados, ou iriam acalmar as tempestades, né? O sistema de sacrifício dos judeus é delineado em Levítico. Paulo vê a Cristo como o sacrifício que cumpre de modo perfeito tudo que é projetado no sistema levítico. O único sacrifício que realmente remove o pecado. Ele faz referência ao sangue de Cristo, pois a manipulação de sangue era um aspecto central na maioria dos sacrifícios. Paulo está dizendo que tudo de que os sacrifícios eram apenas sombras está cumprido de modo perfeito em Cristo. Ele fez o que os sacrifícios de animais jamais poderiam fazer. Paulo também não faz tanto uso da categoria do perdão como poderíamos esperar, mas ele menciona, né, dizendo: o Senhor vos perdoou, e associa com a cruz. Por exemplo, quando se refere a Cristo, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão, ou seja, o perdão dos pecados. Apesar de não ser ressaltado por Paulo, esse é um aspecto do seu pensamento. Somos pecadores culpados, mas em Cristo Deus nos perdoou. Nossos pecados não existem mais para nos condenar. Outra palavra de Paulo é a questão da adoção. É uma outra figura, né, que ele emprega, que, na verdade, ele pega do costume romano, mais do que do judaico. Na adoção, uma pessoa que não pertencia à família, a dada família biologicamente falando, era integrada dessa família como membro pleno com todos os direitos e obrigações que faziam parte disso. De modo semelhante, raciocina Paulo, nós que não fazemos parte da família celestial, fomos adotados nela. Então, a morte de Cristo está envolvida nisso tudo, pois ele veio para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E fica aí na sequência da apostila as diversas referências, mas eu queria ler algumas aqui. Alguém veja aí Romanos 3:24, por favor.
Romanos 3:24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Justificados gratuitamente pela sua graça, né? Pela redenção que há em Cristo Jesus. Alguém abra em Romanos, em Efésios 5, 1, 5. Efésios 1, 5. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Cristo Jesus, segundo o beneplácito de sua vontade. Nos predestinou para ele, segundo ele passa a sua vontade, né? Veja aí Gálatas 4,5. Quatro, cinco. Gálatas 4, 5. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Esse texto é maravilhoso. Por fim, Romanos 8, 15. Porque não recebestes o Espírito de Deus de escravidão, para viverdes em outra. Desculpa. Porque não recebestes o Espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o Espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Abba, Pai. Esse é outro é um dos meus prediletos. Que traz conforto e segurança. Amém. Glória seja a Ele. Amados, caminhando para o final dessa aula e dessa parte do texto, o amor em ação é o último ponto que Paulo faz sobre a operação da salvação aqui. Paulo, ele não faz muita diferença, isso aqui é maravilhoso, entre o amor de Deus e o amor de Cristo. Na verdade, ele junta os dois. O amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, ou amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Esse amor pode ser visto principalmente na morte expiatória de Cristo, né? Essa morte por nós, enquanto ainda éramos pecadores, que nos mostra o amor de Deus. Para Paulo, a fé ela é muito importante, mas a fé perde o sentido sem o amor. Nas cartas pastorais, o amor é mencionado 10 vezes em nome dela e nas 10 vezes, ao lado delas é ligado à fé. E o amor de Cristo é por todos os cristãos. 1 Coríntios capítulo 13 é o mais clássico em relação a isso, né? Você vai ler, eu quero ler os primeiros versículos de 1 Coríntios 13, que vocês conhecem já, mas que mostra claramente essa questão que ele fala. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu serei como o sino que ressoa ou como o prato que refina. Ainda que eu tenha um dom de profecia e saiba todos os mistérios, todo conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo, entregue meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. Então você percebe que Paulo tem um lugar especial para o amor. Fica claro, a partir de muitas coisas que Paulo escreve, que o amor de Deus não passa nada. Eu gosto do filme Apóstolo Paulo, quem não assistiu, se assista. O tema do livro do filme é esse: o amor é o caminho, o único caminho. Ele conhece a Deus como o Deus de amor e paz. O amor é absolutamente central na sua compreensão de Deus e na nossa compreensão de Deus também. Foi em amor que Deus trouxe salvação a pessoas que estavam desesperadamente necessitadas de amor.
O amor de Deus é todo poderoso. Nada pode derrotá-lo. É essa a grande verdade que domina o pensamento de Paulo e a sua motivação do serviço cristão. Ela muitas vezes encontra expressão em lugares em que a palavra amor não é mencionada. Na verdade, ele usa uma outra palavra para expressar o amor, que é graça. Ele usa mais de 100 vezes, um total de 155, que a palavra aparece no Testamento. Não é exagero dizer que, para Paulo, tudo que Deus faz é pela graça. E é tudo expressão da graça. E como podemos entender a graça sem o amor de Deus? Amados, o apóstolo não separa o pai e o filho. Eles são um em amor, um na árdua atuação do amor que traz salvação aos pecadores, um no constante amor derramado sobre os salvos para suprir todas as suas necessidades, um no amor que preserva os cristãos no caminho certo, o amor do começo ao fim. É a maneira como Paulo vê a Deus em Cristo. E é esse amor que traz salvação. Amém? Vamos olhar para esses alguns textos aqui para a gente terminar por hoje. Alguém lê Romanos 8:39. Outro vai abrir em 2 Coríntios 5:14. Outro abre em Efésios 2:8 e outro em Filipenses 4:19. Vamos ler esses 4 textos aqui para encerrarmos por hoje. Romanos 8:39. Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Glória a Deus. O outro. Próximo texto. Qual a referência mesmo? Estamos sim. Romanos, Efésios 6:23. Efésios 6. Efésios 6:23. Uhum. É a bênção. É esse mesmo? Que o amor de Deus, Pai, pode ler. Pai seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. É esse mesmo. Paz, amor e fé. Paz, amor e fé. Veja aí, Efésios 2:8. 2:8. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Onde você vê graça, é uma outra expressão para amor. Sim. É pelo amor, por causa do amor, pelo salvo. Filipenses 4:19. 4:19. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. Meu Deus, segundo as suas Riqueza em glória. riqueza. E amados Gálatas, né? Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas que vive em mim. E a vida que agora vivo, viva pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém? Que Deus possa abençoar e que essa palavra fique, que essa aula tenha sido não só uma aula, mas tenha edificado profundamente aí os seus corações. Amém? Como é o nome da irmã que saiu, que não pôde. Silvana, se você já tiver com o seu trabalho pronto para entregar, manda por e-mail, certo? Amém. Eu deixei meu e-mail no grupo, tá bom? Quem já fez o primeiro trabalho pode mandar por e-mail. Agora identifica
fulano de tal, seminário EAD, para poder eu fazer a salvar lá, tá bom? Amém? Como é o nome da irmã que saiu, que tem saúde? Acho que é a Fabrícia. Fabrícia. Pronto. Vamos, alguém faça uma oração pela Fabrícia? Vai enfermar. Pastor, Alguém eu pode vou fazer essa orar oração? em espanhol, tá? Ok. Amém. Pode ser. Señor Dios, Padre eterno, te agradecemos por esta noche, Señor maravillosa, que tu presencia, por este tiempo, Señor, de clase. Queremos rendirte gracias, Señor, por ese tiempo provechoso, Señor, que estuvimos aquí aprendiendo. Mas también queremos colocar delante de ti, Señor, la vida de Fabricia. Padre, tú conoces, Señor, el estado de salud de ella, cuáles son los síntomas que ella tiene, cuáles son los malestares que ella pueda tener en estos momentos. Mas rogamos en tu infinita misericordia, Señor, que el Señor venga con cura, con sanidad, Señor, sobre ella, sobre su cuerpo, sobre su organismo, Señor, que ella pueda encontrar, Señor, los recursos, Señor, si es necesario, poder ir a un hospital, a un lugar, un médico, Señor, que ella pueda ser asistida, Señor, y que el Señor supla cada necesidad, Señor, sobre la vida de Fabricia, Padre. Así oramos y te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amém. Minha irmã, você que fala espanhol, se perceber que eu estou falando rápido demais, você Não, ligou qual? não, Não eu está consigo entendendo. entender, sim. Tá Amém. bom. Tá bom, então. De Gente, Deus nada. abençoe. Dê uma semana coberta da sua graça. Semana que vem a gente conclui os escritos paulinos e já começamos os escritos das epístolas gerais. Tá bom? Que a graça do Senhor seja com todos vocês. A paz.